Valeu, estamos aqui de volta, seguindo com o programa. Muito obrigado a você que está aí compartilhando conosco, você que está do outro lado. Muito obrigado, você querendo devidamente integrar com a gente. Será um prazer, uma honra muito grande, já que nós temos muita gente também aí lado a lado com a gente. Estamos aqui procurando fazer um programa, como sempre fazemos há bastante tempo. Eu, Bebeto, Leonardo, Zé Gonçalves, Amarildo Morim e bem como os outros ficaram naturalmente de comparecer no programa de hoje. Bom, uma coisa para não perder muito tempo, eu achei uma atitude realmente muito burra, porque a torcida do Ceará, ela é uma torcida apaixonada. Eu estou citando aqui como fato, como aconteceu no jogo do Vasco da Gama na Ilha do Retiro. Eu conheço a ilha, já também meti futebol lá, o Castelão nem se fala, mas eu vou te falar uma coisa, a torcida não pode se precipitar, porque pelo o andamento da carruagem, a federação, a confederação, o órgão que julga os casos desportivos não vai prejudicar o torcedor. Prejudica naturalmente o comportamento da torcida que representa naturalmente aquela entidade. E o Ceará hoje vai pagar um preço caro. E outra coisa, está correndo sério risco de ser rebaixada. Por quê? Precisava da vitória contra a equipe do Cuiabá. O Cuiabá saiu na frente, conseguiu a duras penas o empate com o jogador Jô contra a equipe do Cuiabá e começou aquela confusão sem necessidade, entendeu? E daí agora eu pergunto, como é que fica a situação exatamente da torcida, que sempre foi um termômetro a mais para a torcida do Ceará. O estádio recebeu, no domingo passado, 45 mil torcedores, num jogo que o Ceará já estava na pendura. 45 mil torcedores, e agora jogando sem torcida, precisando do resultado. Então é uma situação... Pode até perder os pontos da partida, inclusive. É difícil porque, veja bem, aí está punido 2 vezes, que já foi multado. Ah, sim. Já foi multado. Já vai jogar sem torcida, entende? Aí seria uma tremenda de uma sacanagem da Confederação Brasileira de Futebol punir o clube 3 vezes, como também puniria que na mesma situação, no mesmo patamar, você, Amarildo, o Zé, Bebeto, se encontra a situação do Vasco da Gama. Até a situação do Vasco é até mais agravante do que a do Ceará, porque houve briga, houve realmente pessoas machucadas, mas de qualquer maneira, uma coisa não justifica a outra. Então, eles têm que saber medir para as decisões a serem tomadas. Não pode prejudicar, porque o custo de um clube desse, como o Ceará, como o Vasco da Gama, é um custo muito alto, a despesa de viagem é muito alta. Então, eu sei que a federação, a confederação é dotada também de homens capazes e inteligentes. Não é burro de passar um recibo de burro para ele próprio, porque vai prejudicar não só a confederação, como prejudica o andamento do campeonato, como prejudica também, ou seja, as futuras competições, não é verdade? A verdade, Lima, é o seguinte, tem que fazer uma reciclagem, tem que ter punição, tem que botar uma pressão maior, porque, veja bem, os jogadores e o clube é prejudicado por atitudes de pessoas que, sinceramente, é uma minoria. É uma minoria que vai para o estádio para brigar. Para brigar. A maioria vai para prestigiar a sua equipe, para torcer, leva como lazer, né? Leva família, leva criança, entendeu? Então, tem que ter punição para esse bando de que, ao invés de ir para o estádio para poder valorizar o esporte, vai somente para bagunçar o coreto, para fazer e criar uma situação difícil para o clube, entendeu? Parabéns, veja bem, Amarildo. Cada clube tem seu setor de inteligência, né? Ele sabe detectar os bandos que tem envolvido nas torcidas, infiltrados nas torcidas. Então chegou a hora também de colocar isso em prática. É isso aí. Porque para não tornar um problema desse, o Ceará hoje, eu vou te falar uma coisa, pelos anos que eu milito no rádio e na televisão, para mim o Ceará vai ser rebaixado. Tudo isso de tabela, ocasionado pela briga, pela invasão de campo, enfim, uma série de fatores. E então, Lima, e dentro, sem cortar, Léo, seu Zé, você vê, o clube em si não tem como ficar controlando isso não, porque isso aí é a armação de fora. É os caras que armam para ir para o estádio para poder bagunçar. Mas como não pode punir, entendeu? Torcida e nem tão pouco torcedor por torcedor, é mais prático punir o clube que é o mentor direto na questão. E entendeu? joga a responsabilidade não é isso, em cima do clube. Só uma coisa. Uma coisa que acontece em geral no Brasil, mas acaba acontecendo também no esporte. O tal do estatuto do torcedor é algo que acaba sendo muito pesado para o clube. Porque se um torcedor desse fosse punido penalmente e não simplesmente
penas administrativas, como não poder comparecer a um jogo, mas ele fosse responsabilizado pela violência que causou penalmente, Civilmente. Civilmente, isso teria um outro peso. Mas hoje, por conta do Estatuto do Torcedor, a única punição que pode acontecer para ele é não comparecer ao estádio. Para ele isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas para o clube, isso vai... Por exemplo, perder mando de campo no final de campeonato, o Sport ou o Ceará que estão brigando ali no final do campeonato, isso é terrível. O clube que está precisando de 3 vitórias, ou 2 vitórias e 2 de empate, tem uma porrada dessa de jogar com o estádio vazio para quem sempre foi o detentor por se tornar realmente o Ceará, é o clube que ainda tem a maior torcida do estado do Ceará, não é o Fortaleza, é o Ceará. Tiver o jogo do Flamengo lá, jogar né? Torcida de pressionando. portões fechados, você foi jogador de futebol, amigo, é uma facada do peito. Sem açúcar, sem sal, isso aí é... Mas, Lima, só voltando rapidamente, né? É por isso que eu estou falando a respeito, tem que ter mudança nesse regulamento. Por quê? Ninguém pode pagar por erro dos outros, Lima. Você vai querer pagar por erro dos outros? Não vai, ninguém vai querer. Então, não é por causa de uma meia dúzia que o clube vai ser prejudicado e outros torcedores vão ser prejudicados. Tem que mudar esse regulamento e tem que ter uma fiscalização mais aprimorada em cima disso aí, Lima. Você tocou num assunto importante, Zé, eu te pergunto. Eu venho falando aqui já ao longo dos 3, 4, 5, sei lá, de que está na hora de mudar realmente, ou seja, a fórmula do Campeonato Brasileiro. O que gera, veja, você começa um campeonato, você já sabe que você tem que correr primeiramente para não ser rebaixado. Mas não existe o fator motivacional. O que motiva qualquer campeonato é você ter um quadrangular final. É um quadrangular final porque existe abertura de perspectiva para aqueles clubes que estão um pouco mais abaixo. Agora você, em pontos corridos, é uma covardia muito grande, é uma pressão muito grande que os clubes chegam na metade para frente do término do campeonato, tem uma curva de despesa enorme. Então entra todo mundo na fase do desespero. Eu acho que a própria CBF está na hora de acabar com esse comodismo e voltar um pouquinho também no tempo, ou seja, o campeonato também, ou seja, com semifinal, grupo, né? Octogonal, semifinal e final, que gera muito mais estímulo e motivação, né, Zé? A CBF está, ao meu ver, acho que ela está muito errada em várias partes. Por quê? Punir, igual nós estávamos comentando aí anteriormente, o clube ser punido por causa de baderna de torcedor. Já está pagando um preço caro. Não, preço caro, porque perde 3 pontos, como jogo. Multa. Jogo de... Sem torcida. Sem torcida. Eu acho que é o seguinte, a CBF tinha que fazer um negócio mais certo. O clube não tem nada a ver. Se é torcedor, não tem nada a ver. Agora, eu acharia que cada bazeneiro, cada brigão, acho que tinha que ser punido, além de pagar uma multa, Um castigo. Impunir a impossibilidade de ir no estádio. Um período X. Exato. Não, nunca mais. Vai lá para brigar, nunca mais. Banido do estádio. Em lugar nenhum. Agora, sobre o tipo do campeonato. Sobre o estilo do campeonato, ponto corrido. Eu acho que isso aí está sendo uma covardia, porque tudo bem, o time igual o Palmeiras está lá em cima, é campeão já, ninguém tira os pontos dele. É difícil. Eu acho que o Flamengo, o Corinthians, aquele time que está de... Próximo. Próximo de oitava posição para dentro ali, eu acho que tinha condições de ser campeão, tá? Porque podia fazer um quadrangular, os oitavos de final, igual era anteriormente. Amigo, o regulamento pode ser o mesmo, ô Zé, e o nosso ouvinte, telespectador que está nos acompanhando. O regulamento pode ser o mesmo. Você tem que fazer só um adendo, tirar, ou seja, uma cláusula e acrescentar. Que a partir do ano que vem, tal, nós teremos também uma nova fórmula dentro desses artigo 1, 2, 3, ou seja, com a inclusão de voltar mais uma vez, que gera muito mais atração e motivação. Ou seja, teremos as semifinais, teremos o octogonal, o quadrangular, para que o torcedor se sinta mais à vontade também, e aqueles clubes também que têm menor poder aquisitivo, né, possa, ou seja, galgar mais de motivação, porque é falta de respeito, porque um dos clubes que mais vem dando renda é Flamengo, é Vasco da Gama, é o time do Ceará, é o Fortaleza, são realmente os verdadeiros campeões de arrecadação. Então você tem que fazer algo também, não é beneficiar
é valorizar a própria competição. Não é isso? Sim, no caso, eu acho que para a gente ter um sistema ali com quadrangulares, com octogonal, a gente precisaria voltar para o formato de grupos, que senão o campeonato ficaria longo demais e o calendário já é apertado. Então, inclusive voltando para o formato de grupos, a gente ganharia um calendário mais organizado, né? Inclusive, né? Mas você faria na tabela uma classificação melhor, uma divisão melhor, ou seja, colocação de clube tal, e fazia mais uma divisão a nível de qualificar todos os grupos, você está me entendendo? Então, dois grandes clubes numa peso, chave, né? na outra serão 4 chaves. Então, mas esses caras não querem saber de nada, não. Eles querem saber de bumbum, de arrecadação. Mas já melhoraria muito se fizesse o seguinte: os quatro primeiros faz o quadrangular final. Vai aumentar só mais 3 jogos. Sim. Entendeu? Então seria muito prático, porque aí são 4 equipes que praticamente até o final vai ter chance de brigar para poder classificar. Aliás, 4 não, né? Mais do que 4. Umas 8 equipes vão ter chance de brigar. As 8 ia ficar próximo, exatamente. Aí classificaria as 4 e faria o quadrangular final. Eu acho que fórmula, critério e atitude tem muitas, né, Zé? É só boa vontade. Boa vontade. Mas eu estou sentindo que ali na confederação, o que mais querem é cabide de emprego, querem mordomia, entendeu? É isso aí. Não querem ter trabalho de fazer fechar um pacote de TV mais caro. Eu só lembro também de que, meu amigo, você precisou de serviços gráficos de informática, venha para Multicópias Conveniência Digital. O melhor em qualidade no serviço de atendimento, menor preço no mercado. Multicópias Conveniência Digital, evidentemente, fica na Jerônimo Monteiro, ou se no coração da Glória, é só procurar o nosso amigo também, o Wilder, a dona Luciene e o nosso amigo Leonardo, que está aqui do nosso lado, e você realmente pode fazer o comparativo. Lembra que estamos aqui com o programa Conexão Terceiro Tempo, esporte geral, direto do restaurante e pizzaria Moda Paulista, self-service da melhor qualidade. Aquele sabor onde você come até matar a fome. O melhor da grande vitória, hein, É verdade. Restaurante e pizzaria Moda Paulista é a sua casa fora de casa. Estamos aqui na rua Gino Barabado, número 188, no bairro da Glória, Vila Velha. Faça seu pedido pelo telefone. E no próximo programa nós estamos lançando aqui, já convidei com o Zé, depois eu vou dar uma pista, nós vamos lançar uma promoção aqui para que você realmente possa também ser beneficiado também na hora que vir aqui, ou seja, com a sua família, para saborear as delícias que oferece também o restaurante Moda Paulista. É isso aí. Rapaz, pode até pintar, né? É uma parada. A promoção de também é uma boa. Outubro, novembro e dezembro. É bem obró. Entendeu? Bom, estamos aqui também em nome da Alto Som Elétrica, manutenção e serviço, instalação de som, alarmes, bloqueadores, antifurto, baterias, acessórios, alternadores e muito mais. Temos ainda também higienização de ar-condicionado automotivo. O caminho certo é Alto Som Elétrica, manutenção e serviços. Estamos na Vitória Regia, 1194, Jardim Colorado, e o telefone 997581054. Chega lá, procura o nosso amigão, o grande Jefinho, né? Um abraço para você, Jefinho. Estamos aqui em nome também da Tabacaria De Fomes, onde vai ser inaugurado agora, né? Era para ter sido inaugurado, ou seja, a cafeteria mais moderna da Grande Vitória. Fica na Rua Dom Pedro II, número 168. Um abraço para o Lucas e também para o Wesley. E lembro também, entregue suas empresas com quem entende de contabilidade, responsabilidade e credibilidade. Walter com Contabilidade, Avenida Jerônimo Monteiro, com a Dom Pedro II. E o telefone 3041-1766. Um abraço para o nosso querido Walter Noronha, também para a sua esposa também, a dona Marilene, para o Walter Helene, que é seu filho, e também para suas 2 filhas. Dito isso, vamos agora concluindo mais um bloco aqui. Daqui a pouquinho estaremos de volta, enquanto eu vou ali dar um tapa no beijo. Não é tomar nada não, tomar um cafezinho do nosso querido amigo aqui do restaurante Moda Paulista. Grande seu Zé, nosso amigo, nosso irmão. Voltamos já, Bebeto. Já voltamos, nos aguarde. Foi bom esse bloco, hein?